Olá, boa noite. Estamos começando a nossa primeira live de 2022 e hoje vamos falar sobre nossos sonhos. Para quem for chegando, vamos passando aqui, convidando as pessoas. Vou convidar o pessoal. Quem chegar depois, vamos lá, convidar. Bem-vinda, Rafaele, tudo bem com você? Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Cunha, bem-vinda Inês, boa noite. Sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual, facilito cursos de Reiki, de chama cristalina, de Reiki da chama violeta, entre outras vivências em grupo com a Fraternidade Branca. Tudo bem, Rafa? Bem-vindas. Então, esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Se vocês quiserem convidar alguém para participar também. Hoje a gente vai falar sobre sonhos, né? Os nossos sonhos que a gente deseja realizar. Então, boa noite, Inês. Então, eu vou aproveitar, né, que o pessoal está chegando para convidar vocês para o curso gratuito que eu vou fazer a partir do dia 16 até o dia 20, onde eu vou falar sobre propósito divino, plano de alma, como a gente se conectar a quem a gente veio realmente ser, né? Eu vou falar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui na Terra, o que a gente veio fazer aqui, né? Boa noite, Lourdinha, bem-vinda. E aí, para se inscrever, basta acessar na minha bio o link de inscrição, entra para o grupo do WhatsApp. O curso vai ser totalmente gratuito, vão ser 5 dias de aulas e práticas que a gente vai fazer lá pelo YouTube, ao vivo, tá? Não vai ficar gravado, então é importante assistir ao vivo. E será às 20 horas, então assim, vai ter muito conteúdo, vai ser muito legal. Estou preparando um curso bem profundo para a gente se conectar a quem a gente veio ser, né? E o nome do curso é Coragem de Ser Você. Então eu vou fazer mais algumas divulgações também aqui no WhatsApp, no Instagram, lá no WhatsApp também. Se vocês conhecerem alguém que esteja nessa vibe de se conectar ao propósito, aí vocês também podem convidar, né? Boa noite, Andréa, bem-vinda. E aí hoje a gente vai falar sobre sonhos, né? Hoje, no início do ano, né? Quando a gente faz essa virada de ano, além de ser uma questão cronológica, né, do tempo, também muda na gente, né? Traz uma renovação, né? Além de uma mudança de ano, tem a questão astrológica, que eu não entendo muito bem, mas também traz uma questão psicológica na gente de renovação de esperança, de renovação dos nossos sonhos, daquilo que a gente planeja fazer. E aí a gente também pode refletir sobre aquilo que a gente não conquistou, né? E aí muitas vezes, entre ano e sai ano, a gente define algumas metas, define alguns sonhos e acaba não conquistando. Isso gera muita frustração. Eu até postei uma mensagem canalizada lá no Boa Noite, Renato, lá no YouTube, né, no meu canal, que fala sobre isso, e aí eu entendi que seria interessante a gente fazer uma live especificamente sobre essa questão do sonhar, né, e o quanto a gente, assim, tem os nossos sonhos, mas a gente se frustra por não conseguir realizá-los, né. E aí eu estava refletindo sobre isso também, e eu percebo que muita gente deixou de sonhar, né? Ou muita gente não tem uma clareza do que realmente são os seus sonhos. Boa noite, Isabela, bem-vinda. Então eu vim trazer essas reflexões e trazer alguns pontos que é interessante para a gente analisar, para a gente refletir, para que a gente consiga se alinhar, se conectar aos nossos sonhos
que são verdadeiros para a gente que a gente consiga também realizar, né? Porque não adianta a gente também sonhar e não seguir um caminho necessário para a realização. E aí eu queria que se quem quiser comentar se tem sonhos, se já definiu seus sonhos e suas metas para o ano de 2022, se alguém quiser se pronunciar, né, compartilhar também com a gente sobre isso. É interessante, né, a gente fazer essa definição de metas, é interessante a gente ter muito claro os nossos sonhos, anotar os nossos sonhos, porque só o fato da gente anotar, ter clareza disso, isso já é como se fosse o princípio de uma materialização, né? Quando a gente não anota, quando a gente não escreve, quando a gente não define o que a gente quer, então a vida vai levando e a gente vai muito no automático, né? A gente vai seguindo esse caminho. Boa noite quem está chegando. E aí quando a gente vê a vida passou e o que foi que a gente construiu realmente, né? Que a gente gostaria de viver, que a gente gostaria de realizar, né? E aí assim, então dentro desse contexto, né? De virada de ano, de início de ano, boa noite, mames. Então dentro desse contexto, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: você tem clareza dos seus sonhos? Você sonha, né? Você tem algum sonho? Porque como eu falei, muita gente deixou de sonhar, né? Pela vida mesmo corrida, muita gente está ainda no padrão, né, da luta pela sobrevivência, então nem para pensar, né? O que é que gostaria de realizar de verdade, né? Então essa é a primeira pergunta. Você tem clareza, né, do que você deseja na sua vida? A gente vê muito hoje em dia, né, que somos co-criadores da nossa realidade, que a gente pode escolher aquilo que a gente quer viver, né? E aí a gente precisa realmente ter clareza. E como é que a gente vai ter clareza do que a gente quer, do que a gente gostaria de viver? Através do autoconhecimento, né? Então eu venho fazendo uma série de lives que fala muito dessa jornada do autoconhecimento, né? Desse olhar para dentro, dessa autopercepção do que é verdadeiro para mim, né? E quais são os desafios, quais são os atributos que a gente precisa seguir para que a gente realmente se encontre a nossa verdade, para que a gente viva a nossa verdade, né? Então a questão do sonhar, dos sonhos, a clareza do que a gente quer viver vai depender muito desse autoconhecimento, né? Então quando a gente sonha com... que legal, fazendo uma sessão da mesa, né? Depois tu me fala, Renato, qual foi a mensagem, tá? Então quando a gente trabalha o autoconhecimento, quando a gente tem clareza, a gente consegue definir os sonhos que estão de acordo com a nossa verdade, né? Eu percebo o que acontece, né? A gente é criado numa cultura que determina que para você ter sucesso na vida, você precisa disso, né? Normalmente é casar, ter filho, ter casa, ter carro, ter um bom emprego, ter um salário, né, bom, e etc e tal, né? E aí a gente vai crescendo seguindo esse script padrão, né, do que é ter sucesso na vida. E muitas vezes a gente não para pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que está de acordo com a minha verdade, né? Eu tive uma cliente que ela chegou para fazer um tratamento, né, energético espiritual, porque ela queria engravidar, ela estava tentando engravidar e com os exames médicos ela não tinha nada, né? Não tinha problema físico. E aí quando a gente foi trabalhando, né, aprofundando no conhecimento sobre as questões dela, a gente, né, chegou a um entendimento, a uma consciência de que ela não queria ter filho. Que o sonho de ter filho não era dela, era da mãe, era, né, do companheiro, era da sociedade, mas não era dela. E como ela não queria ter filho, pelo menos naquele momento ela não queria, então o próprio organismo dela estava criando uma barreira para que a gestação não acontecesse, né? A geração dessa criança não acontecesse.
Então, só que o que a maioria acontece é que a maioria das pessoas acaba tendo filhos, acaba se casando, acaba fazendo uma coisa, acaba fazendo outra, sem realmente ser a verdade do seu coração. Boa noite, quem está chegando depois. Então é preciso que a gente realmente tenha, né, esse olhar para dentro. Será que isso que eu estou sonhando é minha verdade? Ou será que esse sonho é da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, da sociedade, da igreja que eu frequento, né? Então a gente precisa ter bastante essa reflexão. Se isso que eu sonho, se é meu ou não, né? Boa noite, Alessandra. Porque isso é importante. Porque depois, quando a gente começa a viver os sonhos dos outros, a gente até realiza, mas a gente não se realiza, né? Então, uma mulher que ela tem um filho porque é a mãe que quer ser avó, é o esposo que quer ser pai, ela tem um filho, ela realiza aquilo, né? Mas talvez aquilo não vá trazer a realização que ela buscava em outra coisa, né? Em outra história que ela gostaria de viver, né? O exemplo da cliente que eu dei, por isso que eu ainda estou trazendo esse exemplo, né? Da gravidez, né? De trazer um filho, mas tem N situações, né? Uma pessoa, por exemplo, que se torna médico porque vem de uma família de médicos. Então, tem toda aquela pressão, né? De continuar uma linhagem de médicos da família. Então, aquilo não é o que ele sonha, mas ele acaba realizando porque ele comprou aquela ideia de que ele também precisa ser médico para seguir a linha da família, né? Então, o autoconhecimento é que vai nos permitir ter uma clareza se isso que a gente está buscando realizar é de fato nosso, é aquilo que é a verdade do nosso coração. Então, esse é o primeiro ponto, é você buscar entender se isso que você está desejando, planejando realizar, se isso é seu, né? Se esse é o seu sonho, se isso faz parte do seu coração, se é aquilo que faz seu coração vibrar em fazer, em realizar, né? E aí a gente vai percebendo também o que é prioridade para a gente, né? Teve uma outra cliente mesmo que ela queria ter um sítio, né? O sonho dela era ter um sítio. Mas dentro dela tinha uma vontade de ser livre para sair viajando pelo mundo, né? De ter essa liberdade de sempre que puder viajar. E aí dentro dela havia esse conflito, porque ela entendia que ter o sítio ia fazer com que ela ficasse presa e aí ela não ia poder viajar. Então era um conflito dentro dela, né? Entre um sonho e outro. E aí ela precisava entender que uma coisa não anulava a outra, né? Então tem situações, né, que dentro da gente a gente vai percebendo, a gente vai sentindo e que a gente, através da autoobservação, através do autoconhecimento, a gente vai ter muita clareza do que a gente realmente deseja, né, conquistar, realizar, das metas que a gente quer para a nossa vida, né? A gente pode definir para um ano, né, especificamente, por exemplo, para 2022, o que é que a gente quer construir de curto e médio prazo, ou um sonho maior, que aí a gente demanda um tempo maior para que a gente consiga realizar, tá? E aí uma outra pergunta, né? Se você já entendeu que aquele sonho, essa meta, isso que você quer realizar, isso que você quer fazer, esse caminho que você quer seguir, isso é realmente o que você quer, né? É a verdade do seu coração, faz o seu coração vibrar, te deixa motivado em visualizar esse sonho. E aí a pergunta é, né? Você está disposto a se preparar, a fazer o que é necessário para conquistar o sonho, né? Porque essa é uma outra questão. Porque a gente às vezes sonha, chegou o início do ano, vamos lá, vamos criar nossas metas para esse ano. Eu quero viver isso, beleza. E o que é que você faz durante o ano para poder conquistar essa meta? Né? Você está disposto, está disposta a realmente criar passo a passo, criar as metas, fazer as coisas que precisam ser feitas, se curar, né? Se alinhar com isso que você quer conquistar, porque a maioria das pessoas não está.
né? A maioria das pessoas tem, né, sonha, quer realizar, mas não está disposto a fazer o que é preciso. As pessoas querem mudar, mas não querem gerar mudança, né? Não quer mudar, né? Quer uma mudança, mas não quer mudar, né? Então é preciso que a gente realmente, quando a gente colocar aquele sonho no papel, ok, o quanto eu estou disposto ou disposta a fazer isso acontecer. Porque existe a entrega, né, a vontade divina, existe a ajuda, né, do universo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então a gente entrega para o universo, entrega para Deus, né, para quem tem essa afinidade, né, com Deus, o Criador, seja como as pessoas queiram chamar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que agir, né, tem que fazer o que é importante, tem que fazer o que é necessário, tem que se dedicar, né, tem que ter a autocura também necessária para que a gente conquiste, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas querem ter um relacionamento de alma gêmeas, né? Mas para que a pessoa tenha um relacionamento de alma gêmeas, aquele relacionamento incrível, maduro, a pessoa tem que estar nesse nível, né? Porque aquilo que a gente quer conquistar, aquilo tem uma frequência, porque tudo tem frequência. Então, se você quer um relacionamento massa, ele tem uma frequência, esse tipo de relacionamento. Você está nessa frequência, né? Você está vibrando numa vibração de confiança, de maturidade, né? de auto-amor, né? Então, se você não está vibrando aqui, você não vai conseguir alcançar esse sonho. Enquanto você não trilhar o caminho, por exemplo, no caso de relacionamento, enquanto você não trilhar um caminho de autocura, de autoamor, de autoempoderamento, né, de se aceitar, de se respeitar, você não vai criar um relacionamento que seja compatível com isso. Você vai criar um relacionamento que está de acordo com aquilo que você está vibrando, de acordo com as lições e as curas que você ainda precisa ter para chegar lá naquela frequência onde você vai ter aquele relacionamento massa de alma gêmea, né? Então, quanto você está disposto a trilhar esse caminho? De fazer o que for preciso, boa noite para quem está chegando, de fazer o que é preciso, de se conhecer, de se curar, de se amar, né? De fazer o que é necessário para você chegar nessa vibração, para você estar compatível com aquilo que você está sonhando, né? Então, porque tudo é vibração, semelhante atrai semelhante, é ressonância, né? Então, se você, por exemplo, quer ser rico, né? Quer ser rica, então você tem que vibrar na riqueza, né? Então, quanto você está disposto a curar, se libertar de tudo aquilo que está te impedindo de vibrar na prosperidade, de vibrar na riqueza, né? Porque não é um passe de mágica. A gente faz o pedido ao universo, mas a gente faz a nossa parte. A gente tem que trilhar esse caminho. E aí, quando você for definir o seu sonho, a primeira pergunta é: isso realmente é verdadeiro para mim? Isso que eu quero conquistar é verdadeiro para mim? É de fato, né, a verdade do meu coração? A segunda pergunta é: o quanto eu estou disposto, disposta a fazer o que for preciso para eu conquistar esse sonho, né? Então são perguntas que a gente precisa ir refletindo para que a gente consiga realmente, no final de um período, a gente ter conquistado. E aí não vinha aquele sentimento de frustração: poxa, eu não conquistei, né? Mais um ano passou, minha vida não mudou, não aconteceu nada, eu não realizei nada, né? Então é preciso a gente trazer essas reflexões. Tá fazendo sentido para vocês? Quiserem comentar alguma coisa sobre isso, é importante que vocês também tragam dúvidas, se tiver comentários, porque a gente interage mais, né? Para a gente ter mais clareza sobre tudo isso, tá? E aí, boa noite, Manuel, bem-vindo. E aí, uma outra pergunta, né? Quando a gente vai fazer, quando a gente, né, se coloca nisso, né, de realizar um sonho, muitas vezes é importante a gente também ter clareza do seguinte, né?
nem tudo, assim, existem infinitas, todo mundo fala assim, existem infinitas possibilidades, ok, né? No universo existem infinitas possibilidades, mas tem coisas que são mais prováveis e tem coisas que são menos prováveis, né? Tem coisas que estão alinhadas ao nosso propósito, ao nosso plano de alma, e tem coisas que não. Então, assim, aquilo que não está alinhado com o nosso plano de alma, com aquilo que a gente veio experienciar aqui nessa vida, nessa existência, com aquilo que a gente precisa aprender nessa vida, nessa existência, é menos provável que a gente vá conquistar esse sonho, que a gente vá realizar esse sonho. Boa noite, tia. Então, assim, os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja realizar, é importante que esteja alinhado com o nosso propósito. Porque se não tiver, a gente pode até realizar, né, mas com mais esforço e não vai trazer tanta realização quanto aquilo que está alinhado com o nosso propósito. Porque quando a gente está alinhado ao nosso propósito, a coisa flui melhor. A coisa anda, né? Então, assim, um dos parâmetros que você pode ter, se você está seguindo no caminho certo, é a fluidez. É a fluidez com que as coisas acontecem. Então, se eu estou escolhendo viver uma história, por exemplo, no caso de, sei lá, de relacionamento amoroso, né? Tem a pessoa que, eu gosto de tal pessoa, eu queria viver essa história com essa pessoa, e aí nunca acontece, nunca flui, sempre está errado. E aí você para e pergunta, será que ter um relacionamento com essa pessoa faz parte do meu propósito, faz parte do meu plano de alma? Vai ser uma contribuição para mim, para a minha vida, para o meu crescimento, para a minha evolução? Será que eu viajar para tal lugar ou trabalhar em tal empresa é compatível, né? Está alinhado com o que eu vim ser e fazer nessa existência? Então é importante a gente também fazer essa pergunta. Se aquilo que a gente está desejando está alinhado com o nosso propósito. Porque quanto mais estiver alinhado ao nosso propósito, mais o universo vai conspirar ao nosso favor. Porque a gente está alinhado, a gente está no fluxo, né? Está entrando no fluxo. Então essa é uma outra pergunta que é interessante a gente fazer. E aí uma próxima pergunta, né? Uma outra reflexão que a gente pode fazer na definição dos nossos sonhos, né? Se esse sonho, se isso que eu quero conquistar é para o bem maior, né? Por quê? Porque quando a gente quer realizar algo, a gente não pode, por exemplo, interferir no livre-arbítrio ou interferir no processo de uma outra pessoa. Digamos assim, você trabalha numa empresa e aí o seu sonho é ser diretor de uma empresa. E aí o que acontece? Você pode dizer assim, tá, eu quero ser diretor de uma empresa, mas para eu ser diretor dessa empresa, por exemplo, a pessoa que está lá precisaria sair. Então, quando a gente vai realizar, né, definir os nossos sonhos, é importante a gente se conectar nessa consciência de que seja para o bem maior. E não especificar, né, eu quero ser diretora dessa empresa. Talvez nessa empresa não esteja alinhado com o meu propósito e não seja para o bem maior eu estar nessa empresa. Mas isso não significa que eu não possa ser diretora de uma outra empresa. Então, quando a gente definir as nossas metas, é importante a gente trazer essa consciência, né? Que isso que eu desejo, que isso que eu estou sonhando esteja de acordo, né, com o meu plano divino e para o bem maior. Porque quando você coloca dessa forma, você não está interferindo, né, no livre-arbítrio ou na experiência do outro, você não vai entrar naquilo que deveria ser do outro, né? E aí você vai permitir que o universo mostre para você em que local, né? No caso, por exemplo, de querer ser uma diretora, o universo vai te mostrar onde é a empresa, né? Qual lugar é importante você estar, é o seu caminho, para que ali você se realize, para que ali, sendo diretora daquela empresa, você esteja alinhado com o seu propósito e você gere um bem maior, um bem coletivo, né? Não só
um bem, algo individual, né? Algo unicamente para você, para a realização satisfação do seu ego, né? Que seja algo para o bem maior. Aí muita gente tem a dúvida do seguinte, assim, né? Ah, mas se eu quiser um carro, como é que isso pode ser para o bem maior? Né? E aí é interessante a gente pensar no seguinte, ó. Ter um carro pode te trazer felicidade, pode facilitar a tua vida, correto? Então, uma pessoa que quer ter um carro normalmente é isso, é para facilitar a vida, para se sentir mais tranquilo, para ter mais liberdade de ir e vir para os cantos, para não depender de ônibus, enfim. Se isso vai te trazer felicidade, se isso vai facilitar a tua vida, se isso vai fazer com que você, por exemplo, tenha mais tempo para ficar com sua família, ao invés de perder tempo, né? 2 horas esperando o ônibus, enfim, né? Você vai chegar mais rápido, você vai poder ter mais tempo para ficar com sua família, enfim. Existem N coisas, né, que vai ajudar, que vai ser uma contribuição se você realizar esse sonho, entende? Então, assim, quando a gente fala para o bem maior, não necessariamente é para o bem do planeta inteiro, mas é principalmente para o bem daqueles que vão estar ao nosso redor, daqueles que estão no nosso pequeno núcleo de convivência, né? Seja na empresa, como eu falei, seja na nossa família. Então não é necessariamente algo que vai ser, isso vai ser um bem para todos, né? Para o universo inteiro, não necessariamente. Mas é claro que quando você está vibrando na alegria, quando você está vibrando na realização, quando você está vibrando na prosperidade, isso sim vai se reverberar para o campo. E todos estamos conectados. E quanto mais pessoas estão realizadas, prósperas, felizes, mais isso vai ser colocado no campo e reverberar para o todo, né? Mas quem se beneficia primeiro são aqueles que estão ao nosso redor. Faz sentido para vocês? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Vamos dizendo aí, tá? E aí, né, e aí a próxima pergunta, né, que a gente pode trazer de reflexão sobre também a definição dos nossos sonhos, né? Você está preparada para receber? Você se permite, na verdade, receber? Né? Você está na permissão de receber aquilo que você pediu ao universo? Porque é uma outra questão, né? Às vezes a gente sonha, está conectado com o nosso propósito, é para o bem maior, mas a gente não se permite receber. Por quê? Porque a gente não se sente merecedor, não se sente merecedora. E aí todo o universo vai, conspira ao nosso favor, bate na sua porta e você não abre a porta para receber. Porque você não se sente merecedor, aí são os autossabotadores, né? E aí aquela sensação de nadar é morrer na praia, do quase, né? Aí fica uma vida do quase. Eu quase cheguei lá, eu quase conquistei, quase aconteceu, quase eu tive um relacionamento bom, quase eu consegui um emprego melhor, quase, né? Fica a vida do quase. Porque a gente vai, quando é na hora da manifestação, da materialização, da conquista, aí você vai e dá uma cortada, você fecha a porta. Então, essa é uma outra questão que a gente também precisa se observar. O quanto você se sente merecedor, merecedora de realizar o sonho que você está sonhando, viver, conquistar, realizar, né? Então, a gente precisa também pensar, a gente pode até tentar pensar em termos de percentual, né? Quantos por cento eu estou de permissão, de abertura para viver esse sonho que eu estou desejando realizar? E aí pode ser que venha 10, 20, 30, 40, 50, não sei. E aí o que a gente precisa fazer para se sentir mais merecedor, para aumentar esse percentual de permissão, né? Para a gente receber, para a gente realmente materializar esses sonhos? Autoconhecimento, autocura, trabalhar o amor próprio, o auto-perdão. E aí existem N ferramentas que a gente pode utilizar para isso, né?
Rafa está dizendo verdade, acredito que somos ensinados a pensar que não somos merecedores, que nossos sonhos nunca vão se realizar. Isso, exatamente, né? Porque a gente vem de uma cultura de pecado. E quem peca não é merecedor, não é digno, né? Então, é uma questão que é muito enraizada na nossa cultura, na cultura religiosa principalmente, né? Onde só os pobres entrarão no reino dos céus, né? E aí a gente vê toda essa prosperidade, essa abundância, tá aí disponível, mas a gente não se sente digno, né? Tem uma leitura que eu fiz, né, para quem quiser depois lá no YouTube, no canal no YouTube, que fala muito disso, né? Na leitura trazia assim uma pessoa de frente para um banquete, o banquete estava disponível para a pessoa, mas ela não se sentia merecedora de sentar naquela mesa, né? E é muito isso que a gente vem sentindo, né? Que é longe, está longe. Mas se a gente for observar, tudo no universo é abundante, é próspero. Tudo no universo, né, é próspero. A natureza é próspera. Você vê assim, uma árvore, ela dá muitos frutos, ela não dá só um fruto. Em cada fruto tem várias sementes e cada semente são novas árvores que poderão nascer dali, com novos frutos e novas sementes. Então, quando a gente observa isso, que na natureza tudo é próspero, que tudo está à nossa disposição, tudo que está disponível para nós, a gente entende que somos nós que não estamos conectados com essa abundância. Por quê? Porque a gente não se sente merecedor. Gratidão, Renata. Porque a gente não se sente merecedor, porque a gente se desconectou da nossa verdadeira natureza, da nossa verdadeira essência, que é próspera e abundante, igual a natureza, né? Quando a gente se separou da natureza, quando a gente se separou da nossa essência divina, aí a gente entrou nesse processo de escassez, de não merecimento. Por isso que é tão importante o processo, né, o caminho, a jornada de autoconhecimento, de autocura, de crescimento e evolução. Porque é a partir dessa jornada que a gente vai se reconectando com a nossa verdadeira natureza. E a nossa natureza é próspera e abundante, né? Quando a gente vai acessando esse lugar de uma consciência mais elevada, conectada com o cosmos, conectada com a Mãe Terra, a gente vai entendendo isso. É claro que é um processo, né? Não é de uma hora para outra, não é um passe de mágica que a gente hoje acorda assim e amanhã acorda totalmente curado. Pode até acontecer, como o universo é quântico, né, pode até acontecer isso. Não tem problema nenhum, mas o mais comum é que você percorra uma jornada, né, essa jornada de se curar, de liberar todas essas camadas que faz com que a gente não se sinta merecedor. Que a gente não se sinta digno de sentar à mesa desse grande banquete, que é a vida, né? Então é isso, a gente precisa pensar, sentir o quanto eu estou aberto, aberta para receber aquilo que eu estou sonhando manifestar na minha vida. Então é importante a gente também fazer essa reflexão. E aí, utilizar as ferramentas, né? Existem várias, né? Tem o Ho'oponopono, tem a chama violeta, tem o Reiki, tem a chama cristalina, as terapias que eu trabalho, né? A mesa quântica, facilita muito esse processo de liberar essas camadas, né? De mentiras que a gente conta pra gente mesmo, que a gente não é digno, né? Tem um professor que eu gosto de acompanhar, que ele fala assim, né, que o merecimento, ele é incondicional. É incondicional. Porque não existe um Deus lá no céu dizendo pra gente, olha, você fez isso, você merece. Você não fez, você não merece. Ou você fez aquilo, não existe. Deus é puro amor, né? Toda essa questão, esse programa do merecimento, ele vem do julgamento. E o julgamento é o oposto do amor. É o oposto de Deus, né? Então, quando a gente diz assim, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor, eu estou me julgando. E se eu estou me julgando, eu não estou me amando. Eu não estou no meu alto amor. Então, a gente precisa liberar,
se perdoar, perdoar tudo que está aqui, né, cracanhado nas nossas memórias, nas nossas células, para que a gente acesse esse lugar de auto-amor, de auto-merecimento, de ser digna. Eu sou digna, eu sou uma centelha divina, eu sou um ser de luz, eu tenho o direito natural e divino de acessar essa abundância que existe no universo. Então a gente precisa se colocar nesse lugar, mas é um processo. Faz sentido para vocês? Concordam, discordam? E aí, depois de toda essa reflexão, né, e claro, depois que a gente define os nossos sonhos, que a gente sente que é verdade pra gente, que está conectado com o nosso propósito, que a gente está disposto realmente a fazer o que for preciso e se permitir, né, receber, então a gente vai seguindo esse caminho. Que atitudes eu devo tomar? Que ações eu devo tomar? Né? E aí, depois dessa parte, né, então a gente começa a fazer as ações que precisam ser feitas para conquistar os nossos sonhos. Aí tem 2 outros itens que eu queria trazer para vocês também. O primeiro é o tempo divino. Teve um dia que eu estava com muita raiva dessa história do tempo divino, porque o nosso ego, ele tem um desejo de satisfação imediata. Né? Então a gente quer tudo para ontem. Nessa cultura que a gente vive, né, de tudo é para ontem porque tempo é dinheiro. Diferente do tempo natural, onde tempo é arte, tempo é vida. Né? Então nessa cultura que a gente vive, que a gente foi programado, condicionado, é tudo para ontem, satisfação imediata, é cultura fast food. É agora, é rápido, é tudo, tem que ser rápido. Né? Então, né, nesse desejo do nosso ego de satisfação imediata, muitas vezes a gente não tem a paciência para esperar que aquilo que a gente deseja criar amadureça. A gente planta a semente e fica já no outro dia, eu já queria que tivesse ali uma árvore, já me dando fruta, já me dando sombra, né, já me dando lá tudo que a árvore pode nos oferecer, né? Então a gente quer que a coisa seja assim rápida. Tem coisas que são mais rápidas. Tem coisas que realmente você pode manifestar rapidamente, mas tem coisas que não. Que existe um período, né? Assim como tudo na natureza, existe sua fase que é semente, que vai brotar, né? Que vai crescer. É a fase de maturidade. E lembra que eu falei da ressonância? Então aquilo que você sonha tem uma frequência. E você precisa trilhar o caminho para chegar até aqui. Então também depende de você. Do quanto você está se curando para você amadurecer o suficiente também para chegar aqui. Renato está falando, o meu maior desafio é a ansiedade, a mente agitada, mas a meditação, o reiki e a prática estão me ajudando cada vez mais, sim. Né? Exatamente, né? Essas práticas elas são muito importantes para a gente nisso também, nesse aspecto também, né, dessa ansiedade com o futuro, com o que vai acontecer, nessa pressa, né, nessa necessidade dessa satisfação imediata. Né? O reiki, a meditação ajuda muito porque a gente vai se conectando ao tempo divino, né? A gente se conecta a esse tempo natural. Então, quando a gente não está conectado, aí a gente fica nessa ansiedade do ego, porque o ego é para ontem, né? Então a gente precisa ter essa compreensão. Que muitas vezes, se não aconteceu ainda, é porque ainda está na preparação, ou na nossa própria preparação para chegar lá, ou o tempo que o universo precisa também para trazer aquela realização para a gente. Ivaldo diz, eu já atingi um patamar que nada para mim é para ontem, tudo é no tempo de Deus. Que bom! Que bom, essa entrega à vontade divina ela é importante, né? Mas é aquela entrega ativa, né? Não é uma entrega onde você, né? Que muita gente também confunde isso, eu entrego à vontade divina, é no tempo de Deus, mas eu fico lá, de braços cruzados também não, né? Existe o tempo de agir, existe o tempo de relaxar, que é também importante, né? A gente tem hora que a gente precisa agir, mas também tem hora que a gente precisa descansar, né? Uma pessoa que faz o cultivo, ele precisa ter a hora de regar, mas também tem a hora de deixar lá que a coisa aconteça.
Então a gente precisa também estar nessa conexão de sentir, saber o quanto e o quando eu preciso fazer e o quanto eu preciso esperar. Ter paciência, relaxar, deixar que o universo faça parte dele, né? Porque a gente faz a nossa parte, o universo faz a parte dele, né? Então esse tempo divino, ele é importante. A gente ter essa paciência, essa persistência, não achar que porque não aconteceu não vai acontecer mais, aí gera descrença e aí a gente entra numa vibração baixa de não confiar, de não acreditar. Aí isso faz com que a gente não entre na ressonância, na vibração necessária para conquistar aquilo que a gente deseja. Então a confiança, a paciência, a persistência. No livro de Ouro de Saint Germain, ele fala muito dos discípulos que vão, fazem, mas perdem a paciência. E aí, quando a sementinha lá está já brotando, já saindo da terra, o discípulo vai lá, pisa e vai-se embora. E aí a plantinha morre, né? Tudo aquilo que ele plantou, a semente que ele plantou, foi regando, ele desistiu e vai-se embora, né? E aí fica frustrado porque não aconteceu, fica frustrado porque não realizou, né? Então é importante a gente também sentir esse tempo divino, né? Estar conectado ao tempo divino e saber esperar, mas é uma espera ativa, fazendo o que precisa ser feito para que isso chegue até você, tá? E um outro ponto que eu queria trazer também de reflexão é o desapego dos resultados. Por que desapegar dos resultados? Né? Também tem a ver com esse tempo, mas também tem a ver com como as coisas chegam pra gente. Né? É aquilo que eu falei também lá na história da empresa. Né? Eu quero ser uma diretora de empresa, não necessário, mas não precisa eu especificar que é nessa empresa. Mas aí eu quero ser diretora da empresa. Mas aí o universo diz assim, o melhor para você, que está conectado ao teu propósito, que vai ser para o bem maior, é você ser empreendedora. Não é mais você trabalhar para outra pessoa não, para uma outra empresa não. É você ter sua própria empresa. E aí o universo vai trazendo as oportunidades que vai ser até melhor para a gente do que aquilo que a gente pensou naquele momento em que a gente criou o sonho, que a gente definiu o sonho. E aí se você fica preso, não, eu estou aqui com essa oportunidade de ter minha própria empresa, de ter meu empreendimento, está aqui, está tudo fluindo, mas eu quero ser diretora de uma empresa. Aí você vai, não acolhe, não recebe essa oportunidade que está sendo trazida para você, que pode ser muito melhor para você do que aquilo que você pensou, porque você fica insistindo que é aquilo que você tem que conquistar. Então, o desapegar do resultado tem muito a ver com você também permitir que o universo traga para você algo muito melhor. E em busca de seus objetivos, mas sem ansiedade, com cautela e foco, sim, né? Mas aí é justamente isso que eu estou trazendo. A gente tem um foco, quando a gente define um sonho, como eu falei, né? Eu posso definir que eu quero ser uma diretora de empresa. E aí o que a gente pode fazer? O que ser um diretor de uma empresa vai te trazer? O que esse sonho vai te trazer de sentimento? Eu quero ser uma diretora de empresa porque eu vou poder colocar minhas habilidades administrativas, de criação, de planejamento, parará. Eu vou me sentir realizada, eu vou poder colocar em prática a minha habilidade de liderança, eu vou ter reconhecimento, eu vou ter um salário maior. Então, assim, quando a gente define um objetivo, você pode atrelar essa definição de objetivo o que você quer sentir. Porque aí se vier uma outra oportunidade, você vai pensar, essa outra oportunidade vai me fazer sentir isso? Sim. Então não necessariamente a forma que você vai se realizar vai ser daquele jeito que você pensou inicialmente. Não sei se vocês estão conseguindo entender esse desapego, né? É para você se abrir para que outras possibilidades cheguem até você que vai fazer você se realizar, mas de uma outra forma. É você não ficar preso àquela forma que você pensou inicialmente, né? Porque você achou que naquele momento é o que era melhor para você,
mas você se permitir ir para um outro caminho que talvez seja muito melhor para você, que esteja mais conectado à sua nova forma de ser e de viver, à sua conexão com o seu propósito, ao bem maior, né? Entenderam essa parte do desapego dos resultados? Se vocês não entenderam, me diga para poder eu explicar um pouquinho melhor. Vou só tomar uma aguinha aqui. E aí, assim, aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Antigamente, eu sou tão velha não, mas há alguns anos atrás, entendeu, né? Beleza. Há uns anos atrás, quando eu assisti aquele filme, né, O Segredo, toda aquela ebulição, né, efervescência dessa questão da lei da atração e tal, eu fiz o meu quadro de visualização, né, das coisas que eu queria conquistar. E na época, eu gosto muito da marca Peugeot, né, de carro. E na época, que eu me identifico muito com Fellini e tal, era o 206, o Peugeot 206. Então era o carro que eu queria, o 206. E aí passou. Eu fiz esse quadro de visualização e passou. E aí depois de alguns anos, né, eu cheguei a ter outros 2 carros. E aí depois de uns anos eu comprei um Peugeot, mas já estava na versão atualizada, na versão 207, que foi até mais bonita, que foi até melhor. Aí eu poderia dizer, eu não realizei o 206, eu poderia me frustrar porque eu não realizei. Ou eu poderia olhar, não, né, tem essas duas possibilidades do como você vai visualizar, interpretar o que aconteceu. Eu poderia interpretar como, não, eu não realizei o que eu pedi, porque era o 206. Ou eu posso interpretar, eu realizei, melhor ainda, porque veio uma versão melhor ainda, né? Então é meio isso, assim, é você se abrir para receber algo melhor do que você até poderia imaginar, porque nossa mente, né, racional, tridimensional, ela é muito restrita, ela é muito limitada. Às vezes a gente não consegue conceber nem o que é melhor para a gente, às vezes a gente não consegue conceber essas infinitas possibilidades que existem. Porque a nossa mente, ela projeta algo a partir da sua bagagem, daquilo que já viveu, daquilo que já viu, daquilo que já experimentou, e de acordo com o nosso sistema de crenças, do quanto a gente acha que é possível a gente realizar, né? Então a nossa mente racional, ela fica muito presa, ela fica muito limitada, mas o universo ele é infinito, né? O universo ele traz pra gente aquilo que é melhor, que é mais conectado. Então esse desapego dos resultados é se permitir, se abrir para que a gente receba o que for melhor pra gente, né? Então é isso. Bem-vinda, quem chegou por último, quem está chegando aí. Então essas são as reflexões, né, que eu queria trazer para vocês sobre sonhar, os nossos sonhos, né? É importante os nossos sonhos porque a gente se move, né, quando a gente sonha. Isso nos traz uma motivação, um sentido também para viver, né, para construir, para ser melhor a cada dia, né? Seja em que aspecto for da nossa vida. Então quando a gente sonha, a gente está projetando algo, né, onde a gente precisa percorrer esse caminho. E é importante a gente desenvolver, né, essas questões que eu falei, a confiança, acreditar que isso é possível, mas também se conectar, né, estar conectado a esses sonhos com o seu propósito, com a verdade do seu coração, para que a gente realmente consiga conquistar esses sonhos, para que a gente se sinta realizado e não mais frustrado, né? Então é isso. E aí eu queria aproveitar, já que outras pessoas chegaram depois, para convidar vocês, né, para o curso gratuito Coragem de Ser Você, que vai acontecer do dia 16 a 20 de janeiro. É um curso gratuito onde a gente vai falar muito sobre o que a gente veio fazer aqui na Terra, qual é o nosso propósito, como a gente se conectar à nossa verdade, que tem a ver com o que eu já venho trazendo para vocês, né, nas lives, que é justamente esse processo de autoconhecimento, para que a gente seja quem a gente nasceu para ser, né? Na próxima live da terça-feira que vem,
eu vou falar um pouco qual a importância da gente se alinhar ao nosso propósito, né? Que isso é bastante importante. Mas aí a gente vai falar isso na próxima live. Ok, queridos, queridas. Então, gratidão pela presença de vocês. Eu aguardo vocês na próxima terça. E quem quiser se inscrever no curso gratuito, o link está na bio, aí entra para o grupo do WhatsApp de interessados, de alunos, tá? Eu também vou passar um material lá, de muitas reflexões também, de muitas práticas, vai ser bem legal. Então todos estão convidados. Então é isso, uma boa noite para vocês e até a próxima live na terça-feira. Gratidão, Lurdinha. Fala mais o quê? Do curso? E esse curso, né, do Coragem de Ser Você, é o evento de lançamento da turma 5 da Chama Cristalina, da iniciação à Chama Cristalina. Que a Chama Cristalina é uma ferramenta que eu canalizei, que é uma energia muito poderosa, de muita cura. Inês, gratidão, Inês, de muita cura. Essa energia ela é a junção da energia dos raios cósmicos com os códigos de luz cristalinos da Terra, tá? E essa energia ela vem justamente para nos auxiliar neste processo de ser quem a gente nasceu para ser, para ajudar a gente a dissolver todas essas camadas, todas essas questões que a gente carrega de culpa, de não merecimento, de desconexão com a nossa verdade, de desconexão com a prosperidade. Então essa energia vem para ajudar a gente nesse processo, tá? Então é o evento gratuito, eu vou oferecer de coração para todo mundo gratuitamente. E quem sentir de seguir, né, nessa jornada junto comigo, no curso da Chama Cristalina também, será muito bem-vindo. Nelly, bem-vinda. Val, bem-vinda. Então é isso, quem não pegou do início essa live, vai ficar aqui gravado para assistir do começo, tá bom? E terça-feira a gente está aqui novamente. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Gratidão.